Não foram as suas férias? Foram muito especiais, senti saudade da bancada. Não mente. Não mente. Não faz assim, Roberta. Eu quero contar isso para os telespectadores. Sabe que hoje, realmente é a primeira vez que eu estou chegando na nova bancada. E eu posso dizer a vocês que é um espetáculo. Eu não estive no dia da inauguração e quero dizer que é muito especial estar aqui. É uma honra estar fazendo parte dessa bancada. A gente está sempre atentos num ambiente onde há tanta fake news, tanta mensagem desinformada. Aqui a gente está sempre buscando o melhor para você, telespectador. Então, realmente, assim, é muito impactante e agradeço muito as manifestações de carinho dos telespectadores e aos meus colegas de bancada. Muito bem. Agora vamos falar do que viemos aqui. Vamos lá. Foi, voltou e a vida continua mal. Pois é, Magda. Na verdade, a gente sempre sabe que quando a gente tenta proteger, às vezes a gente desprotege. E essa é uma máxima que vale muito na legislação trabalhista do nosso país. Estados Unidos, por exemplo, é um país que não tem nenhuma proteção para os empregados e, de modo geral, quando tu fica desempregado, logo em seguida tu consegue negociar um novo contrato. Nós estamos saindo, se Deus quiser, de uma grande recessão. Já faz 5 anos que nós vivemos essa situação muito desagradável. E segundo o IBGE, o nosso país hoje bate recorde de empregados domésticos informais sem carteira assinada. Isso porque, lá em meados de 2013, um pouquinho antes do início da nossa recessão, o Congresso Nacional, e sancionado pela dona Dilma, nossa ex-presidente Dilma Rousseff, resolveu proteger com mais vigor o emprego doméstico. Numa situação em que a gente sabe que tem uma peculiaridade absurda, porque o emprego doméstico é dentro da casa das pessoas. E essa lei obriga a ter cartão ponto, a ter intervalo, a ter uma série de critérios que não estão exatamente, no meu ponto de vista, bem adaptados à realidade das pessoas. Isso gerou 2 movimentos. Essa PEC foi feita pelo Congresso em 2013 e ela começou a vigorar em 2015. De 2013 a 2015 foi uma avalanche de demissões, aonde os empregadores, já reconhecendo que teriam um alto custo devido a essa proteção toda, acabou demitindo e contratando empregos ou informais ou diaristas, que se trabalha até 2 vezes na semana na casa, na residência, não precisa ter carteira assinada. E um outro movimento que aconteceu, que gerou esses 4,5 milhões de trabalhadores domésticos informais, é o fato de que muitos empregadores ou fecharam os seus negócios ou perderam os seus empregos. Então, o patrão, sem condições de arcar com o alto custo dos seus empregados domésticos, acabou, então, tendo que demitir. Então, infelizmente, a gente tem esse recorde nada agradável. É uma notícia triste para oferecer nesse meu primeiro dia de bancada. Espero trazer muita notícia positiva ao longo do ano. Eu disse Deixa isso só na época. o Marconi falar antes disso. O que me entristece nisso tudo, eu até já falei aqui, a gente viu a romantização do subemprego nos últimos anos. O que me entristece foi utilizar esses dados que a Roberta trouxe para criar uma narrativa em cima disso, de que o errado era quem estava demitindo, viu como as pessoas não querem proteger as empregadas, quando na verdade o que aconteceu foi justamente o contrário, eram pessoas em desespero porque teriam que abrir mão das pessoas que trabalhavam e que recebiam, que estavam ali por um contrato. E que são necessárias, que as pessoas precisam. As pessoas, a gente precisa das pessoas. Ao contrário, se construiu uma narrativa que é velha, antiga, ultrapassada, de que as pessoas não querem empregar, não tem pena da empregada doméstica. A narrativa, de novo, envolta naquele pano fingido do social, é que me entristeceu, porque deveria se escancarar isso, que estava na cara que ia gerar demissão. A pessoa que pagava R$800 para uma empregada doméstica, ela teria que passar ali automaticamente no próximo mês pagar R$1.600 por uma empregada. E ela não tem condições de pagar, ela tem condições de pagar 800. Temos uma pessoa empregada recebendo, mas aí com essa mudança, mais um desempregado, uma pessoa sem aquela prestação de serviço e uma narrativa suja, imunda, construída em cima disso. E tu não tinhas a opção, até da própria pessoa, assim, não, mas eu não quero que aumente. Exato, deixa assim. exato. Não tinha opção. Sim, não tinha, tu era obrigado a demitir a pessoa, porque tu não consegue manter.
falando. Não, até sobre essa questão, que acontecia muito e infelizmente tive algumas pessoas que passaram por essa situação de algum problema, por exemplo, que tinha de ter o seguro, se a pessoa sofreu algum acidente, alguma situação. Então, a situação trabalhista era muito complicado, porque vamos dizer assim, a funcionária de uma família muito próxima a minha, ela sofreu um acidente, então a família não tinha como arcar com os custos, porque acaba, sim, sendo um trabalho que é perigoso, subir a escada, caiu, não vai conseguir mais trabalhar pro resto da vida, como é que ficariam essas situações. Acho que foi mais pela ideia de regulamentar e tornar talvez até mais seguro, porque a gente sabe, às vezes dependendo da casa, do tamanho, ou até, eu confesso que dentro do direito trabalhista, as ações também que às vezes era babá, às vezes cuidava dos filhos, então vai virando uma função extra, uma função extra. Também, Então justamente isso, né? Às vezes essas auxiliares, elas tem uma função de limpar a casa, mas cuida de vez em quando do filho. Às vezes vai no shopping, leva ela para cuidar das crianças. Então tinha essa... É que assim, se a gente pegar essa narrativa de proteção, é óbvio que a gente sempre vai ter a razão da lei. A questão é o seguinte... A maioria das pessoas querem trabalhar mais do que às vezes a lei permite. Claro. A maioria das pessoas querem empregar e não empregam porque o custo é muito alto. Então, assim, deixa as pessoas negociar entre si. E se a gente for ver, a injustiça é muito menor do que a justiça. Quer dizer, qual é o problema de tu cuidar dos filhos, cuidar da casa e negociar um salário que honre as duas ações, né? Então, é o tipo da situação que a gente não... E o que me soa também estranho é que, por exemplo, sim, esses casos acontecem. Mas são eles ínfimos. Exato, então você nivela por baixo. Exato. Você demite centenas de pessoas na suposta proteção de alguém que, preciso lembrar, que se ela estiver desempregada, ela também não vai ter proteção nenhuma. Mas isso não acontece só no doméstico. Me chamou muito a atenção uma situação em que se estava no supermercado e pediu a gentileza da moça que estava passando as compras para tirar não, era de uma cestinha. Ela disse, eu não posso tirar. Isso aí. Ela não pode tirar porque é desvio de função. É verdade. Se não é empacota, quer dizer, qual é o problema? Ela está disponível. Agora, se ela tem uma dor, não vai fazer. Quer dizer, essa falta de liberdade para as pessoas. Né? Uma iniciativa por educação, uma senhora que tem dificuldade, então ela ajuda. Mas aí eu acho que são as leis que são muito esquisitas. Quem acaba fazendo essa esculhambação é o sindicato, né? É verdade. O sindicato vai lá e enche o saco. Exatamente. A justiça do trabalho daquele jeitinho. E enche os ouvidos das pessoas. A justiça do trabalho adora quebrar uma empresa, aí vai lá dar multa de 1 milhão, 2 milhões, não sei o quê, né? Eu não contei aqui a história daqueles garis lá de Caxias que foram demitidos? Sim. Porque foram ajudar uma senhora cadeirante, cortaram a grama na frente da casa dela, foram demitidos. E, Gustavo, tu lembra, também a gente trouxe aqui uma situação em que o Ministério Público do Trabalho autuou uma empresa que não estava dando a devida sobremesa combinada. Eles decidiram dar uma salada de frutas, porque era melhor para os trabalhadores, e não. Eles foram autuados porque não estavam dando... Quer dizer, é Justiça surreal. do trabalho. É muita intervenção. Aí depois, quando a gente resmunga a justiça do trabalho, acabar com o trabalhador. É resultados de uma hegemonia de anos criando tutelados pelo Estado. São pessoas que hoje não conseguem pensar a sua vida sem ter o Estado na sua volta. Na minha opinião também, Marconi, tem um componente de despreparo aí. Sim. Desculpe, mas com todo respeito merece a Justiça do Trabalho. A doutora Carolina Gralha, eu adoro, uma pessoa maravilhosa, presidente da Anamata, tem o maior carinho, uma pessoa equilibrada. Vamos lá enfim. para a informação. Mas vai fazendo galinha. Quando alguém se mete na sobremesa dos funcionários, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é verdade. Tem toda a razão. Tem que fazer. Aninha, você acredita em tudo que você vê? Jamais. Nunca fui assim. Pois é, agora você vai acreditar menos ainda. Foi disponibilizado na madrugada de sábado para domingo, gratuitamente, na China, o aplicativo Zao. Z-A-Z-A-O. Zao. 3 letras. Ele é assustador, porque antes, o que os processadores e os computadores dos grandes estúdios de cinema levavam meses para fazer, com programação extremamente complexa, os chineses colocaram num pequeno aplicativo de celular ou de computador que faz uma coisa inacreditável. Como é que funciona o Zao? Eu já vou mostrar o resultado para vocês. É assim, você pega o seu celular, numa distância de aproximadamente 40 a 60 centímetros, você tira 10, 12, 15 fotos. Quanto mais fotos você tirar do seu rosto, em várias posições, sorrindo, cara feia, cara de brabo, olhando para o lado, olhando para outro, enfim, você tira umas 15 fotos. Ele processa as suas fotos
e transforma num complexo algorítmico, provocando inclusive a movimentação das bochechas com fala. Aí você pega um trecho de qualquer filme, ou do Atualidades Pampa. Pega um trecho do Atualidades Pampa. Não dei essa ideia. Recorta o rosto do Marconi. A cara dele. Você recorta, porque no próprio você marca assim com a caneta em volta. Ele faz o ajuste, tira o rosto do Marconi e bota o seu rosto falando, se movimentando, sorrindo, chorando. Nós podemos ver aqui, Vitorino. É assustador. Vamos assistir um pedacinho? Olha aqui, ó. Vamos botar desde o início ali? Estava aí. Estava desde o início. Vamos lá. Esse aí é aquele Big Bang Theory. Olha lá. Mudou o rosto do rapaz. Bota no início de novo pra gente ver. Tá, calma, vai falando, Tudo vamos entrar. É fácil, é só clicar e já voltou. Quer ver? Olha que coisa. Olha lá, coisa assustadora. Yes, it occurs to me too. Você leva, olha lá, o rapaz fez simplesmente botou o rosto dele. Você leva, no máximo, 5 minutos para fazer isso, se você tiver o filme já escolhido. O que isso quer dizer? Nós vamos ter que tomar muito cuidado daqui por diante com imagens. Porque a alegação do Dória é de que aquele filme pornô, que ele estava naquele esqueminha legal, que era bem legal, né? O esqueminha que ele estava. Então, colocaram o rosto dele usando um aplicativo desse tipo. Há 2 anos atrás, aquela atriz da Globo alegou que também usaram o rosto dela num trecho de um filme pornô que viralizou na internet. Esse aplicativo foi disponibilizado gratuitamente na madrugada de sábado para domingo na internet. Está dando o maior rebu, porque a rapaziada está em casa começando a fazer teste, mudando, botando o rosto, fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, nós estamos próximos, muito próximos daquilo do não acredite nem mais no que você vê. Mas posso ver pelo outro lado da moeda? Vamos lá. A gente sabe que quando você digitaliza, a gente tem essa tendência, a gente já trouxe aqui as informações de como isso é perigoso para a sua segurança. Porque existem muitos vídeos e dentro dessa concepção de segurança que podem ser adulterados para prejudicar você. Ou até mesmo passaportes falsos que justamente por ter essa questão tridimensional. Isso aí é engraçado, mas você pode recortar vídeo de segurança. Justamente por ser um aplicativo, eu não sei se você tem um manual ou se você tem o que você precisa aceitar porque a gente sabe como é... Ana, ele é simplório, Ana. Ele é simplório. Mas só que, e as condições de segurança? Para onde o seu rosto vai? É isso. Onde é que ele vai parar? Lembrando que o Face App, ele usa todas as suas fotos, você não tem direito. Ele fica dentro de um arquivo que pode ser utilizado depois para fins comerciais, dependendo, e a gente nem estabelece o tempo. Dentro dessa concepção, recentemente nós tivemos muitos casos de pessoas que descobriram estar em anúncios internacionais. Você tem um aplicativo brasileiro, então as suas fotos são comercializadas, vamos supor, para a Indonésia, para você ser uma publicidade na internet. Então, olha, não, mas essa aqui é minha foto. Mas tu editou em tal aplicativo, esse aplicativo pode comercializar. E aí, como é que a gente então vira uma loucura. Gente? Não, como é que a gente faz com isso? Não, a preocupação que eu tô tu não pode postar mais nada. Não é só essa que a Ana externou, não. É que você deixa tridimensional. Então, um passaporte é super fácil. O perigo que vai ser daqui por diante, imagens. Algumas reputações o que hoje as empresas de segurança que trabalham com reconhecimento facial passaram o dia respondendo e-mails para os seus clientes. Mas eles têm que fazer alguma coisa. Porque eles vão ter que fazer alguma coisa. Só que é uma tecnologia isso de ponta. Isso vai ser muito complicado. Como o aplicativo é chinês, você sabe que a China tá se lixando. Não, e é um dos que usa identificação, justamente a polícia, ela é muito especializada, ela consegue a quilômetros pelas câmeras de segurança, todas as lojas, estabelecimentos são obrigadas a ceder as suas imagens. E 24 horas fica um computador, não são nem os policiais, o computador identificando a face dos criminosos que lá estão transitando. Olha a bagunça. Agora, como é que eles conseguem identificar chinês, hein? Mas lá não precisa, eles que inventaram. Não, só para complementar a informação do Vitorino, alguns vídeos nesse sentido, vídeos testes já foram feitos. Existe um do Barack Obama, que você fica em dúvida, né, no caso de botar o seu rosto, você fica em dúvida, quando é que eu gravei isso? Você se questiona, você tem a plena certeza de que você gravou. Uma perfeição assustadora. Já foi feito um assim. Para você que quer procurar um pouco mais de informação, essa prática chama-se deepfake.
É o fake em níveis, né? E isso, somado agora com o que a gente tem com as inteligências artificiais, algumas que já tiveram que ser desligadas, inclusive, porque começaram a agir por conta própria. O que assusta, Marconi, é que isso exigia um certo conhecimento. Você baixava... Agora qualquer um faz. Agora está disponibilizado. Entra lá no Mas não pode Google Play. O Facebook. Tudo, a pessoa que fizer alguma coisa... As pessoas vão imitar a minha cara, né, dona Magda? A imagem dos outros. Problema. Essas pessoas vão responder por quê, né? Mas aí as pessoas tenham consciência que não é uma simples A questão sabe o que é, Carol? É que assim, a questão é que, por exemplo, naquela cena da série ali, da Big Bang Theory, quem não assiste a série não entende o que aconteceu ali. Eu, por exemplo, não entendeu o que aconteceu. Porque o rosto do ator ali está modificado. Você precisa conhecer aquele corpo é de outra pessoa. O pessoal da retaguarda lá, deixa eu só levar esse pessoal da retaguarda. A gente faz um tempo aqui, o pessoal da retaguarda, se estiver, por exemplo, a cena do filme do Homem de Ferro, que tem nesse mesmo endereço que eu mandei. Tem uma cena onde que aí dá pra ver, porque é o Robert Downey Jr., né? E aí um chinesinho lá faz as imagens dele. Porque o que acontece? Aguardem outro momento. Eu tô apavorado, dona Magda. O cara vai ligar pra uma mulher e vai mandar minha foto, ele vai ganhar a gata. Vai ganhar a gata no Porque o lugar. que acontece? A Carla lembrou essa questão. A Carla lembrou essa questão de você expor o seu rosto. Onde está a dificuldade disso? Porque esse mix das feições quase que te impede de saber quem está por trás daquela montagem. Entendeu? Então ali, por exemplo, não tem como saber quem fez aquela dublagem, porque o rosto ele fica imperceptível. O seu rosto, se eu fizer um vídeo agora ali me colocando no rosto do Vitorino, esse mix de rostos, ele não vai permitir nem que o Vitorino seja reconhecido, exceto numa cena como essa, que você sabe que é o ator, nem o meu. Então vai ter Marconi, sabe o que pode acontecer? A Magda, que é a maior top em apresentar eventos no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe. Isso. Alguém usa a foto dela e diz assim, por 200 pila eu tô chegando aí. E aí estão recebendo a Magda. Soma-se isso com a inteligência artificial. Isso aí é grave. Com esse formato humanoide, tu bota o rosto nessa inteligência artificial e a Magda não precisa ir. E ela estará lá. Não, isso aí tu põe num filme pornô. Pega o meu corpo e coloca um rosto pro outro cara e ganha a gata. Tu vê, um baita corpo facial. Magda, e aquelas pessoas que são pegas na tampinha e vão dizer que aquilo é fake. Olha, Roberta, viu? A pessoa aquela que é pega na tampinha, e eu sou velha, mas o pega na tampinha é no flagra. O Marconi me contou qual é o valor do salário mínimo na Venezuela, eu fiquei apavorada. E com os descontos ainda mais. Ainda mais, exatamente, né? O valor do salário mínimo mensal na Venezuela chegou a $2, e com os descontos, mais de 10 milhões de venezuelanos receberam em suas contas, agora no início do mês, o valor referente a $1. E como faz para sobreviver? Se no Brasil já é difícil sobreviver com um salário mínimo, na Venezuela passa a ser impossível. São as pessoas que estão catando lixo na rua e tudo mais? Sim, são as pessoas. Alguns venezuelanos se manifestaram em entrevista e comunicaram que chegam ao ponto de comer grama. Estão comendo grama. Nós já tivemos aí os casos divulgados de animais sendo assassinados e sendo comidos, mortos ali. Zoológico sendo invadido e as pessoas em busca de carne, porque o salário mínimo na Venezuela hoje é incapaz de comprar uma dúzia de ovos ou 1 quilo de carne. O que acontece? As pessoas têm condições de comprar algumas farinhas, alguns farináceos que chegam a durar até 3 dias. Depois disso, quando esses produtos acabam, eles têm que esperar cerca de 15 dias, né? O pagamento é feito de forma quinzenal, para que então possam comprar novamente. E esse pagamento, daqui a 15 dias, ele será menor ainda. Hoje, a gente se apavorou recentemente com a notícia de que o peso argentino estava... $1 valia 61 pesos argentinos. A gente se apavorou com esse valor. Na Venezuela, $1 equivale a 50 mil bolívares. 50 mil bolívares. Não dá para viver. Simplesmente Marconi, não dá. Mas isso vem o que a gente tem dito aqui, né? Como, na verdade, os países só visam seu próprio interesse. Enquanto foi notícia internacional, enquanto se versava sobre o tema, nós esperávamos uma intervenção, seja dos Estados Unidos, se fosse da Rússia, se fosse da onde for, que pudesse ajudar esse povo. Quando deixou de ser interesse comercial, o Chicão tem batido muito nisso, né? Muito. Quando deixou de ser interesse comercial,
abandonou-se a Venezuela à própria sorte. Roxo Marconi, eu vou contar um episódio da Venezuela que eu vi. 1989. Naquela época eu namorava a garota Bertudo Fantástico. Quis fazer um lobby com ela. Diana Sortico, uma gaúcha. Quer que seja com o raiozinho da água. Fomos para Aruba. Aruba Air era o nome da companhia aérea. E a companhia aérea fazia uma ponte em Isla Margarita para deixar turista. Isla Margarita era uma Cancún da época. Conheci uma tarde em Isla Margarita, e tu tá em Aruba, tá em primeiríssimo mundo. E não faz muito tempo, 20 anos atrás. E hoje agora... Isla Margarita não existe, eu acho, com esse salário. Até a segunda metade dos anos 90, a Venezuela era a maior potência econômica da América do Sul. Turismo, as mulheres mais lindas do mundo ganhavam os concursos Miss Venezuela. Tinha escola de Miss lá. As gaúchas iam para lá para fazer escola de Miss. Quantas vezes, né, exato, dava nas finaleiras. Era uma espécie de Brasil e Copa do Mundo. A Venezuela sempre ganhava Miss Mundo, Miss Até quando dura o Maduro? É um povo muito covarde, eu acho. Eu já acho que esse povo tem o que merece. Mas não tem mais força, Chico. São pessoas que não têm força. Mas eu volto a te fazer aquela pergunta que eu fiz pro Marne há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás aconteceu um episódio. Há algumas semanas atrás. Quando o Shah Mohammad Reza Pahlavi fez aquele absurdo no Irã, aquelas festas que jorrava ouro para as pessoas, dava relógios de ouro e tudo, o povo se revoltou e foi para cima, e azar. Morreu gente, mas tiraram o Shah. E assumiu a Ayatollah. Mas o problema é que... Marconi, que mas Maduro, eu quero responder para o Marconi. O Maduro, ele... Desculpe, Ruxo, te interromper, mas o Maduro, ele acabou comprando, patrocinando muito militar na Venezuela. Sim. Então, os militares estão com ele através de tudo que já, né, foi proposto para os militares. E só para pontuar, é mais uma das ações, por exemplo, também desses regimes de esquerda, que é desarmar a população. Exato. Você tem a Guarda Bolivariana, que hoje atua como segurança de Maduro e ataca contra uma população que tem pau e pedra para se defender. Porque, mais uma vez, esses regimes totalitários, esse regime genocida... O texto da matéria fala de crise sem precedente. Eu teria a ousadia aqui de trocar, substituir por socialismo com precedente. É um regime de esquerda velho, ultrapassado, como todos, que destrói nações, matam pessoas de fome. Muita gente pergunta, né, qual é a diferença básica entre socialismo e capitalismo. Tem comida? Não é socialismo. Basicamente é isso. Mais uma vez, esse regime genocida destrói uma nação, mata milhões de pessoas, faz pessoas terem que criar um êxodo que vira problema para outros países, como o Brasil já vem enfrentando, né? Nós temos aí uma crise horrível para atender essas pessoas que fogem em pleno desespero de lá. Mais uma vez, esse regime, de novo, mas acho que não pode passar livre que essa questão de mais uma generalização que a gente fala. Então, todo país capitalista não tem gente com fome. Não temos pessoas com fome. Não tem relação nenhuma uma coisa. Não, mas tu falou que socialismo é relacionado em regime de esquerda diretamente com a fome. Qual país capitalista tu pode me dizer que se compara à situação que a Venezuela está vivendo? Mas a respeito da fome. Então, tu fala que, por exemplo, o Brasil não tem gente que passa fome aqui. Claro que tem, mas você compara mas não é nem perto da Venezuela, né? Mas a gente tá falando... Não, peguei só um aspecto. Acho que nessa generalização a gente não pode colocar que a fome é relacionada com a questão... $1 é o salário. Quem é que come com $1? Agora, no Brasil, você agora, não tem grau de comparação. Então, não, só para dizer que dentro desse aspecto da fome não vale a Ana, eu vou fazer um paralelo para você tirar a tua conclusão. Claro. Os Estados Unidos, ele invade o Iraque para quê? Arma química, Bush sabia que não existia. Para pegar o petróleo, que o petróleo estava fugindo dos Estados Unidos lá, indo para outros lugares, que nem Rússia e China. Por que não invade a Venezuela? Porque ele tem o petróleo de graça. Claro. Os Estados Unidos é culpado por essa crise aí, porque os Estados Unidos não fazem nada. Mas essa foi a minha manifestação. Ele só faz bloqueios e compra petróleo. Quando há um interesse, mas essa foi a minha manifestação. Né? Só houve uma preocupação quando pudesse, de alguma forma, prejudicar o andamento dos negócios dos Estados Unidos. Ele ficou atento, disse que se precisasse intervir, intervia. Então, logo ele viu que o petróleo dele continuaria jorrando conforme o seu interesse, ele caiu fora da operação, porque ele está muito pouco preocupado com o venezuelano. Eu abordei a questão humana na minha manifestação. Ficou contra, a Rússia ficou contra, a China ficou contra, então eles teriam que entrar numa guerra para defender a Venezuela. E muita gente não aceitava essa intervenção como se os Estados Unidos fosse mandar em mais um país.
Então fica difícil mesmo de tu intervires. Nem a ONU interviu na Venezuela. E a gente diz que são casos muito delicados, porque dentro dessas ideias de que esses países, por exemplo, Rússia e Estados Unidos, é uma rusna que existe desde que, vamos dizer assim, a história se entende por história, desde aquela situação da Guerra Fria, muito antes disso. Então a gente coloca que às vezes esses territórios não neutros, mas esses territórios pequenos, eles podem gerar uma guerra enorme, porque se os Estados Unidos invadem, começa a tomar conta, justamente pela questão do petróleo, a Rússia também vai ter o interesse, porque é uma nação importantíssima. Eu acho que eles negociaram. A Rússia chega para os Estados Unidos, não ataca a Coreia e deixa a Ucrânia, nós ficar mandando a Rússia, fala, e você não entra na Venezuela. E de vez em quando eles se dão umas rusninhas. É só pra mídia. Fazem de conta ali, fazem de conta. Nos bastidores todos não são faz de amigos. conta. Roberta, eu te interrompi, tu queres te manifestar sobre esse assunto? O que eu acho que... eu estava comentando quando a Ana trouxe aquela questão assim, bom, mas existem países capitalistas que têm fome. O que eu acho que mexe com as pessoas é que todo país que ele ascende na questão política social, ou seja, uma esquerda sempre acende no discurso da igualdade, da preservação dos direitos dos mais necessitados, enquanto que, na prática, a gente sabe que quanto mais se protege, mais gera desproteção. Basta ver as leis, muitas vezes, que gera tantas situações em que as pessoas não conseguem trabalhar como gostaria. Por exemplo, a gente tem limite de tempo para trabalhar. Às vezes a gente tem condições de trabalhar mais. Existem essas situações muito graves nesses países. Então, a Venezuela, ela nasceu, na verdade, o Maduro, ele é filho do Chávez. O Chávez era extremamente populista, era um líder social que ele tinha muito carisma numa população muito pobre, muito pouco letrada, muito desconhecedora dos verdadeiros interesses do poder naquela situação e com um discurso que, na prática, é uma incoerência. Então, o que choca é a incoerência dos governos de esquerda quando ascendem ao governo. Não está errado ter um discurso e honrar e a população dar um voto de confiança. O problema é que a gente não encontra nos países de esquerda essa coerência, que é o que a gente mais precisa. Né? É que eu acho só que, infelizmente, só para poder... Sim. Não digo assim, defendendo esquerda ou direita, mas a gente também conhece muitos países que têm governos de direita, onde também a incoerência prevalece. Total. Né? A gente coloca que não é só o mérito, acho que distinguir, não estou defendendo aqui, não vamos falar, Ana esquerdista. Não, mas direita e esquerda a gente sempre coloca. Então, sempre apontando o dedo para a esquerda, mas também quantos países de direita podemos ver, até os países da Europa estão interessados agora na Amazônia. Será que não são os interesses que estamos falando no fundo da questão? Não estamos falando de preservação. Estamos falando de levar o melhor benefício, a vantagem. Nós investimos aí, mas qual é a contrapartida? É aquela negociação e articulação política que acontece normalmente, acredito. Vou fazer uma pergunta para a Roberta, porque eu tenho uma amiga que vai viajar e daqui 20 dias me perguntou se ela compraria dólar agora ou esperaria. Deus o livre, não compra agora. Não, para viajar, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que construir um planejamento a longo prazo. Não dá tempo, ela vai daqui 20 dias. O dólar a gente vai comprando todo dia um pouquinho. Essa é viés de alta ou viés de baixa, porque ela viaja daqui 20 dias e tem que não dá para planejar. Hoje não pode, estamos nas maiores altas do dólar e isso, infelizmente, não impacta só quem vai viajar, tá muito caro, impacta o dia a dia de todos nós. O dólar realmente, ele interfere no nosso cotidiano. Né? Então, nesse momento, o dólar está alto, muito também precificado pelas questões internacionais do que propriamente em relação às questões internas do nosso país. Mas assim, não se assustem, a ideia é que a gente sabe que vai estabilizar, mas nesse momento, com o que está acontecendo no Reino Unido, com o que está acontecendo hoje entre a China e os Estados Unidos, aonde o Trump não quis negociar com os chineses e colocou os chineses lá no lugar deles e eles estão furiosos e revidando, é uma situação em que a bolsa cai e o dólar sobe. Então, hoje, amanhã e depois da manhã, melhor não comprar. Dona Roberta, se o cara vai viajar e só leva Bitcoin, o que acontece? Bom, vai. Não, olha. Mas não é uma moeda global, o Bitcoin não aceita? Mas passa o cartão. Bitcoin, como é que é o Bitcoin? Porque são transferências que elas não podem ser rastreadas para quem tem o interesse de taxação internacional. Tu viu, como é que a dona Ana sabe tudo? Um banco, você não vai chegar para comprar um almoço, custa 15 Bitcoins. Não, na realidade... Então, Bitcoin não é uma moeda pro dia a dia, então? Não é pro dia a dia. Mas falando sério, assim, não é pra nós, né, Marco? Mas falando sério...
Mas falando assim, ó, o dinheiro, ele é como quando a gente vai num avião, a gente precisa ter uma rota, a gente precisa estabelecer uma organização a longo prazo. Nesse momento, com alto desemprego, dívidas enormes, a gente não consegue se organizar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, olha, eu estou desempregado, eu estou cheio de dívidas, eu não sei por onde começar. A gente sabe o seguinte, que isso está acontecendo com a maioria das pessoas e aí a gente tem que ter calma. Passar um dia depois do outro e não tentar buscar controle naquilo que está incontrolável. Com as coisas melhorando, um emprego, um bico acontecendo, um dinheirinho entrando, começa a pagar aquela dívida que tem um valor muito grande de juros. E bom, e para quem tem um dinheiro extrinha para viajar, vai comprando ao longo dos meses um pouquinho por semana, um pouquinho por mês. A viagem virou um calvário, então. Eu tinha certeza absoluta que isso aconteceria. E não demorou muito para a Adriana Brandão mandar o seu e-mail e a animação que ela tem é uma hiena lá no final deitada assim, Não sei se eu tô parecida com a hiena, mas é uma hiena que tem assim. Olha aqui, ó. Boa noite, Carlinha e queridos amigos da seleta bancada. Disse ou não disse ontem que não era para tapar o sol com a peneira com a desculpinha de viagem a trabalho? Disse. Hein? Disse. Pois havíamos pegado o casal 20 da bancada na tampinha, viu? Eu li. Quando Dona Magda volta, Doutor Vitorino também volta. Quando um viaja, o outro também. KKKK. Estão ou não estão sempre juntinhos? Brigam, mas não se desgrudam. KKKK. Brincadeirinha novamente, com muito carinho, a nossa qualificada bancada. Beijos, bem-vindos. Estávamos com saudades, claro, Adriana Brandão. Eles casaram na festa de São João, não lembra? Foi padrinho. Veio com aquele traje. Manuel Azevedo, senhor Manuel Azevedo, desculpe o mau jeito, ele manda o seguinte e-mail. Boa noite, o caso Bárbara Pena me mostrou uma coisa que eu já sabia. Nosso país é uma piada no quesito punição de bandidos. Só lembrar no caso Bárbara Pena, é aquela jovem que morava no Lindóia com os 2 filhos e o marido com quem ela já tinha tido alguns problemas, ele já tinha agredido, disseram que ele tinha um vício em drogas, enfim, e ele acabou matando. Ele foi condenado a 28 anos de prisão, sendo que 2 filhos morreram nesse episódio, um vizinho morreu e Bárbara resultou com quase que 80% do corpo dela queimado. Então, daí o desalento do seu Manuel Azevedo que diz: 28 anos de prisão para um bandido que ateou fogo em um apartamento, matando 2 crianças e um idoso. Idoso este que o Carrasco foi inocentado. Veja só, ele já tinha sido inocentado pela morte do idoso. Os legalistas, diz o seu Manuel, e defensores do Estado Democrático de Direito ficam bravos comigo, mas nosso Código Penal e nossa Constituição são uma piada. Arcaicos e ultrapassados, favorecendo na maioria das vezes os bandidos. Mas a piada da progressão de regime, em poucos anos, mais um marginal na rua. Sabe quando vai acabar a violência? Feminicídios, latrocínios, estupros? Nunca. Com leis como a nossa, é um convite a quem já é mal intencionado. Ele está 2 anos preso, com a progressão de regime, em 3 anos ele está solto de novo. Não, ele está 6 anos preso. Ele já está 6 anos. 6? Mas ele está enquadrado como feminicídio. Ele está no crime de então vai ser um terço. Então vai ser um terço. Ele não sai. Ele pegou quanto? 28? 28. Tem recurso. Se cair na terceira câmara... Não, mas eu ontem tinha... Ele está como crime hediondo porque ele está dentro... Desculpa. Não, ontem tu tinha falado que mais ou menos seria, tu tinha calculado em uns 30 anos. Eu calculei a pena em 30 anos, deu 28. Só lembrando, Ana Magda, porque o caso é rumoroso e o caso é lamentável. Primeiro, começando pelo fim, o código é de 40 e poucos, Código Penal. Tem que ser atualizado. 41. Tem que ser atualizado. Esses deputados aí que a gente elegeu numa esperança de uma ideia de país, é eles que vão trabalhar, né? Eles estão trabalhando só para eles. Só para eles. Continua, né, então, querido? Quem diz que a legislação... Eles estão trabalhando, eles estão... Quem diz que a legislação é arcaica e superada está com toda a razão, tá? Aliás... E o caso, ele tem requintes, dona, ele tem requintes de maldade, porque esse moço, ele imobilizou-a, virou de costas, jogou álcool em cima dela e jogou fósforo.
né? E aí, no depoimento dele, eu acompanhei hoje o julgamento, porque aguardava ansioso, e nós tínhamos até trazido a matéria de que estaria sendo julgada ontem, né? Sabe o que ele disse, dona Magda? Que devia existir pena de morte no país para ele mesmo. Ele mesmo. Para se fazer de coitadinho. Para se fazer de coitadinho. Que ele merecia a pena de morte, pediu desculpa para ela, faz aquela questão, né? O que não se consegue explicar ele pode até ter pedido desculpa para ela, que está viva, mas para as duas crianças, aquele senhor de 79 anos, não estão. Então, 2 filhos dele, né? 2 filhos, um biológico e outro que ele tinha registrado, mas 2 crianças. Então, ele está preso. A única notícia boa que a gente conseguiu dar sobre isso é que ele está há 6 anos preso, né? Foi em 2013 esse rumoroso caso aí, mas com todos os requintes de maldade. Ela só podia falar com a mãe durante a sua relação. Já era uma relação que abusava, porque ela não podia ter amigas. A única pessoa que ela podia falar era com a mãe dele. Que, aliás, era com quem ela estava, com as crianças, aí que resolveu voltar para casa. Olha, E eu vi alguém hoje de dizer, e vimos no noticiário, no Jornal da Pampa, eu não sei se... Eu só ouvi, eu não vi a legenda quem era, não sei se é advogada, enfim... que disse que ela tinha sido uma irresponsável de ter voltado para casa com as 2 crianças, quando sabedora que estava casada com um maluco. Eu li tanta coisa, eu li isso aí também, dona Maria. Desculpe, Vitorino, só para complementar o que ela disse. A defensora pública algumas coisas me entristecem como ser humano. Quer dizer, ela errou por voltar para casa com os filhos, por tentar acreditar na relação, ela errou. Poxa, o cálculo que eu fiz, chutei, mas acabei acertando sem querer. Fiz a conta aqui, ele, de fato, em 3 anos vai estar solto. Mas já tendo cumprido 6, né? Na verdade, ele vai cumprir entre 8 e 9. Vamos ouvir essa declaração da defensora pública, vamos acompanhar para vocês saberem do que nós estamos falando. Então, se ela sabia que ele era dependente químico, se ela sabia que ele era doente, por que ela leva os 2 filhos para ficar com ele no apartamento da avó por mais de um dia? Porque isso ela também negou, porque era conveniente negar de que tinha ficado com ele lá do sábado até a quarta-feira. Eu disse para vocês, é a defensora pública. Não acredito. Eu ouvi, eu disse. E a gente paga o salário... Eu falei semana passada que a gente vive a bandidolatria num nível que eu não me lembro de ter visto, pelo menos desde que eu comecei a crescer e me entender por gente. É muito levar em consideração o lado do criminoso, relativizar o crime e tentar, de alguma forma, compreender o que aconteceu. Sabe? E a pergunta que eu tinha feito anteriormente é se esta vítima tinha a medida protetiva para ela, se ela já tinha feito... Não, eu não sei, eu acho que não, porque ela tinha envolvimento com a família. Foi em 2013 o caso, né? Foi em 2013 o caso. Okay. É que tem um componente aí que é inarredável, nós já debatemos isso muito, mas nessa hora a gente tem que lembrar que é o componente econômico. A defensora disse, pois é porque ela não voltou para cá. Tá bom, ela ia para onde? Não, mas parei um pouquinho. Ele é de uma família que não tem problemas. Tanto é que ela estava com a sogra, com as crianças. Mas é isso que ele está dizendo, a dependência dela em relação a ele. Para onde ela ia? Com 2 crianças pequenas, não tendo amiga, não podendo trabalhar, não tendo relação de emprego. Muito complicado. Aí que eu entendo, por exemplo, um pouco do papel da delegacia da mulher. Assim, nem que se encontre um local para ela, de alguma forma, porque era visível que isso acabaria em tragédia. Nós debatemos esse assunto há muito tempo atrás, na Rádio Pampa, e na época a doutora Rosane de Oliveira, hoje que é do Conselho Superior de Polícia, ela era titular da delegacia da mulher. Ela chegou e disse assim, Gustavo, é mais de 25 pedidos de medida protetiva por dia. Por dia. Eu tenho que pegar as medidas protetivas olha, essa aqui vai morrer. Nossa. Dá um jeito, essa aqui vai um agente meu lá, essa aqui. A doutora Tatiana Paz, que é a titular hoje da Delegacia da Mulher, uma vez eu fui visitar ela para resolver um problema lá, ela tinha uma pilha assim em cima da mesa dela. Isso aqui é hoje. Isso aqui é hoje. Alguém que deu uma queixa de ti? Quiser me bater aí. A matéria é tão subjetiva, dona Maria, não sei se terminou. A matéria é tão subjetiva que delegacias que passaram a ter um local só para atender a mulher duplicaram o número
de reclamações. Porque havia um constrangimento de elas irem numa quantas delegacia. não reclamam ainda, quantas não reclamam. Olha, a matéria se presta a qualquer estudo. E o movimento encoraja outras vítimas também, né? Você vê uma, duas, indo, você... Agora, esse monstro aí tinha que ficar, no mínimo, em prisão perpétua. Claro. Porque quando sair da cadeia, esse é o caso. se namorar com a outra pessoa, vai acabar fazendo a mesma coisa. E a gente pensa assim, não, mas ninguém vai namorar. Não, pior é que o goleiro Bruno... O goleiro Bruno tá casado. Tá casado. O serial killer de Goiás, aquele, é o presidiário nos últimos anos, não me lembro a estatística exatamente, mas ele é um dos que mais recebe cartas de mulheres entregando... A psicologia humana está inatingível. Porque esse episódio da Bárbara e com os filhos, enfim, não foi o primeiro episódio, entendeu? Eu já tinha tido muitos, tanto é que ela estava fora de casa. Eu só gostaria de oferecer algumas dicas nessa situação, porque realmente, assim, ó, é muito cruel a gente dever e tá desorganizado em razão de não ter emprego, ou quando tem emprego, a empresa ou o governo não consegue pagar em dia. A gente realmente perde aquilo que ajuda muito, que é ter controle. Quando a gente tem um orçamento organizado, a gente se sente no controle, um controle da vida. É uma questão até emocional, tanto que mexe muito com a emoção quando tu tá sem dinheiro. É ali que a gente se conhece mais e muitas vezes é ali que tu conhece quem gosta da gente de verdade, porque é uma situação muito delicada. Então, quando a pilha tá enorme de dívidas e entra um dinheirinho, é muito importante checar, primeiro, qual é a dívida mais cara, ou seja, que está com o juro mais caro. Vai lá, corre e negocia aquela dívida. Outra coisa, tá todo mundo endividado, tá todo mundo sem emprego. Então faz o seguinte, o credor já sabe dessa situação e ele também está perdendo porque não está recebendo. Então chega e negocia. Olha, eu tenho condições de pagar assim. E muitas vezes tu faz um bom negócio. Realmente é uma situação em que exige calma, sangue muito frio e uma percepção do seguinte, é algo incontrolável. Vou dar o teu telefone. Roberta. Telefone para gerente do Roberta. Estou aguardando. Eu quero fazer uma pergunta para a Roberta, que é a musa da economia. Amado. Você. Roberta, é o seguinte, o cara ganha X, vamos supor que o cara ganha X. Mas é um X, é um Xzão ou um X? É um X. Porque ele gasta tudo no mês e começa o outro mês no 0 a 0. Então ele gasta tudo no mês. Por que ele vai poupar? Qual é a motivação que tu vai poupar? Ele quer ir para Cancún, ele quer ir para Maceió, ele quer comprar um presente para gata, ele quer comprar um relógio, ele quer fazer festa hoje de noite. Tomar uma champanhe legal. Pra que ele vai poupar? Se ele não tá com filho, se ele não tem agregado, não tem agregado, nada. Ele, futebol clube, vai poupar pra quê? Ele, futebol clube, seria interessante ele poupar por duas razões. Se ele tem dinheiro disponível, que não depende de passar um mês, ou que não depende de vender um imóvel, que não depende de nada, ele tem uma coisa que vale muito: autonomia. Ele pode escolher o que faz. O dinheiro tem um valor. E um dos valores do dinheiro é exatamente a liberdade de escolher. Então é importante guardar... Torramos tudo. Então tá aí, quem ganha tanto... Tá sozinho, toca tudo mesmo. Outro mês vai vir de novo, o cara tá empregado. Porque no momento que tu é sozinho, se te acontece alguma coisa, tu não tem uma rede de apoio. Porque, por exemplo, assim, tem muita gente que reclamou, só vou poder tirar R$500 do FGTS. Mas se na tua família tem 3 pessoas que podem tirar 500, é 1.500, que a família se une. Mas se o cara não tem família. Mas o cara é o lobo solitário. Ele não tem família. Estilo Blade Runner. Aí ele tem mais obrigação de se autocuidar e de ter autonomia, porque ele não vai poder contar com a ajuda de uma rede, vai precisar do banco que vai ter juros exorbitantes. Paga aí plano de saúde? Essa pessoa não, paga plano de saúde para cima de 60, que eu tô com 60,5, é muito caro. Augusto Aras será o novo procurador-geral da República, ele que não estava na lista tríplice, e isso vem gerando alguns comentários. E é o assunto hoje que vai tratar Ayrton Bucho. Foi a minha manchete, Carla. Ele era subprocurador, portanto, familiarizado com a sistemática, ou com o que nós passamos, com o que nós vivemos no país. Um homem de 60 anos, portanto, um jovem, dona Carla. 60 anos é um jovem, é um menino. Eu fiz 60 anos, sou jovem. É um menino, Já fez 5 vezes 60 anos. Olha a oposição.
Na verdade, o mandato termina dia 17/9 da Raquel Dodge e ele foi indicado, então, mas há que ser percorrido um caminho. Ele tem que passar a sua indicação pela Comissão de Constituição e Justiça e depois ainda ser votado para o plenário. O Alcolumbre já largou da cara. Não vai dar para aprovar até o dia 17 tão rápido assim. Então, haverá um mandato tampão aí, que é feito, então, pelo vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Então, já se sabe que haverá um período, um interregno aí a ser juízo. O Bolsonaro está fazendo uma brincadeira com o episódio. Ele está dizendo, se está todo mundo, eu indiquei, se eu estou tomando um pau, é porque o cara vai ser bom e coisa. Ele está fazendo uma graça em cima da imprensa. Mas, na verdade, é que ele está quebrando um protocolo. Não, insisto, protocolo é protocolo, lei é lei. Ele quebra um protocolo porque nas últimas 5 nomeações de presidentes sempre foram indicados baseando-se na lista tríplice. Lista tríplice é aquele que o Ministério Público, os próprios procuradores, elegem os mais votados, eles iam à presidência e este era, então, chancelado pelo presidente. Então, ele está quebrando este protocolo. Insisto que não é lei, porque ele não teria a obrigatoriedade de fazê-lo. O que está acontecendo com esta nomeação? Ele já sinalizava essa preferência, porque este subprocurador foi 5 vezes extra pauta conversar com o presidente. O que é isso? Evidentemente que o presidente devia estar fazendo uma sabatina, porque o presidente foi muito claro, ele queria algum do seu perfil, de um perfil conservador, de um perfil que estivesse alinhado com as suas ideias, e vasculhando, lógico, tão logo estourou o nome dele, se procurou as notícias recentes dele em jornais, em revistas, então ele mesmo se autodenominava como um homem conservador, né? Então, nessa linha. Então, me parece que é por aí, já tem esse procurador, o Senado não terá por que não aprová-lo, né? Ele é um nome técnico, uma pessoa habilitada, e ele tem uma característica até atípica, né? Como ele é procurador de antes de 88, que é a nossa Constituição, ali permitia passar para o Ministério Público e continuar advogado. Né? A partir de 88, não. Quem fazia o Ministério Público tinha que entregar a sua carteirinha de advogado. Então, ele agora, ao assumir, ele abrirá mão de um grande privilégio que ele tem. Ele passará a ser tão somente procurador e terá que devolver a carteira de advogado à Ordem dos Advogados do Brasil. facebook.com/atualidadespampa é o nosso endereço eletrônico lá no Facebook, lá na nossa página do Atualidades Pampa. Posso abordar esse tema? A Albertina dos Santos, ela pergunta, Vitorino, o que tu achas da escolha do presidente para a PGR, assim como outras telespectadoras e telespectadores, a Kátia também? Quer saber a tua opinião? Ninguém gostou. Ninguém gostou, nem os críticos do Bolsonaro, nem os apoiadores do Bolsonaro. Os críticos do Bolsonaro não gostaram por hábito, né? Virou cacuete, qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, eles não gostam. Mas os apoiadores do Bolsonaro também não gostaram. Esse cidadão, o seu Augusto Aras, já deu festinha, recebeu o Zé Dirceu, na casa do Zé Dirceu, tinha identificação com o Partido dos Trabalhadores, já fez discursos classificando o Brasil como, classificando apoiadores do Bolsonaro e de outros candidatos como uma direita radical que quer acabar com os direitos sociais, é preciso lutar contra isso. Ele se diz conservador, mas não é conservador. As relações dele nos últimos tempos não são nada conservadoras e, portanto, ele está usando muito mais um discurso em busca do cargo do que propriamente uma postura ao longo da sua carreira profissional. Ele tem 32 anos no Ministério Público Federal, como o Ruschel disse, tem 60 anos de idade, ele é baiano, nasceu em Salvador, cursou Direito em Salvador, Universidade de Salvador, fez mestrado também na Universidade Federal de Salvador e fez doutorado na USP, em São Paulo. As posições dele dentro da PGR não aludem simpatia. Não é que todo mundo odeia ele, mas também ele não tem fã-clube dentro da PGR. Ele é o atual subprocurador, ele é o segundo, depois da Raquel Dodge, ele é o segundo na hierarquia da PGR. E a indicação do Bolsonaro deixou até agora todo mundo com um enorme ponto de interrogação. Ou o Bolsonaro está fazendo uma jogada de mestre, ou está errando feio, tal como errou com o Rodrigo Maia e com o Alcolumbre no comando do Parlamento brasileiro.
Só o tempo vai dizer quem está com a razão, mas a verdade é que a indicação desse cidadão, Augusto Alas, não agradou a ninguém, nem os opositores, o que era previsto, mas principalmente aos apoiadores do Bolsonaro. Mas a minha manchete tem a ver com a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, porque muitas pessoas solicitaram esse assunto, estão falando desse assunto, porque uma revista em quadrinhos, conhecido como HQ, ele foi censurado, por assim dizer, porque trazia cenas entre dois personagens que se gostavam, estavam namorando, começando um relacionamento e eles estavam se beijando. Era o HQ dos Vingadores e justamente por estar numa área, uma seção infanto-juvenil, o Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, achou que aquilo era inadequado, que de fato, pela lei, pelo estatuto, esse tipo de conteúdo ele deve ser comercializado, mas com um material plástico preto embalando ele e também com um aviso sobre o conteúdo desse material. Hoje foi feita uma fiscalização, até a Bienal entrou também com um pedido, um mandato de segurança preventivo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para evitar que a fiscalização então acontecesse, que novas obras fossem recolhidas, mas então essa ação de fiscalização da Secretaria de Ordem Pública, ela acabou procurando esse livro para saber mais informações, só que justamente para ele ter ganhado as manchetes, nós temos até a imagem então desse livro, né, desses quadrinhos, e foi tão polêmica que, de fato, ela esgotou em 30 minutos, viu, Magda? Eu falei que, para os editores, foi uma sensação, porque num país que a gente vende tão poucos livros, justamente por essa polêmica da censura, né, do conteúdo, então ele esgotou em menos de 30 minutos de Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro. Olha, eu sou pretensiosa mesmo, né? Achar que eu vou tapar alguma coisa de vídeo com esse meu tamanho, né? Eu sou pretensiosa. Agora eu olhei e fiquei ridícula, porque é um negócio mágico com uma cabecinha e um corpinho assim, desse tamanhinho ali. Mas hoje a Polícia Civil... O assunto... Não vamos debater, ou se quiser. Não, até eu falo, ninguém fala. Não, eu até peço ajuda aqui do Dr. Ruschel, porque a OAB do Rio de Janeiro se manifestou sobre o recolhimento desse material, né, porque não estava nessas especificações, então emitiu uma nota que até traz a Constituição, o artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre a livre manifestação do pensamento. Vamos lá, Dr. Ruschel. A matéria ela tem vários enfoques para ser dados, né? Primeiro, se foi porque o beijo era gay ou se foi porque havia um beijo num livro infantil. Sim. Então, aí nós já começamos... Aí nós começamos temos que saber a que se refere. Tem que saber a que se refere. Segundo, a má condução de todo o processo e do prefeito ir numa coletiva e anunciar o que vai fazer, causando esse rebuliço todo, quando poderia tentar, ou através até do seu departamento jurídico, ele trazer uma solução que não passasse pelo executivo com a repercussão que teve. Terceiro, a prefeitura ela não tem esse poder, só uma ordem judicial pode entrar num órgão como esse e fazer lacrar e pegar livros de lá, né? Então é uma série de pequenos equívocos, mas o principal deles é exatamente essa diferença, porque se for dar um tom de homofobia ao beijo, aí sim, aí eles arranjaram uma incomodação enorme, porque vai para o artigo 5º, aí se vai para a família homoafetiva está reconhecida desde 2011, em 2019 foi criminalizada a homofobia, então nós teremos diversas coisas. A OAB do Rio de Janeiro, através da presidente, doutora Silvana Moreira, da presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, se manifestou exatamente em relação à questão técnica. Então, a matéria é muito complexa, dona Magda, exatamente, que o prefeito abordou de uma forma, vamos dizer assim, eu considerei abrupta. Eu acho que ele poderia ter conduzido e não teria, como disse, em 30 minutos, ele conseguiu o que ele não pretendia. Ele vendeu todos os livros da Bienal. Gustavo? Eu vejo essa matéria como, mais uma vez, uma tentativa de se buscar no choque, no ataque à família, o ataque à criança, o ataque aos princípios éticos e morais, uma forma de fazer dinheiro. Está evidente de que um gibi, porque não é um livro, é um gibi, é um gibizinho, como antigamente a gente comprava nas bancas de jornais, é um gibi. E é um gibi que tem uma ou mais cenas homossexuais. Vocês estão vendo aí uma ou mais cenas homossexuais? Esse é o beijo. Eu acho que não deveriam ser oferecidos a crianças.
Eu não tenho nada contra, façam o que bem entender, mas eu acho que o ódio a isso é um erro. É um erro, porque agride aqueles que não concordam. E aqueles que concordam têm que respeitar aqueles que não concordam. Mas o meu mote em relação a isso é, primeiro, não se usa dinheiro público para promover eventos que tenham esse tipo de produto. Ponto. Quer vender? Vende na banca da esquina com um saquinho alertando que tem cenas... Isso não é censura, não. Censura é proibir, não pode, pronto. Não. Tem que se adequar. Segundo, Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo código, pelo ECA, a Secretaria de Indústria e Comércio do Rio de Janeiro tem o poder, sim, de recolher todo e qualquer material que seja em desacordo com a lei. E esse material estava em desacordo com a lei. Era um gibi que era vendido abertamente, sem nenhum tipo de alerta e sem nenhum tipo de classificação etária. Portanto, qualquer criança de 7, 8, 9, 10 anos poderia comprar e fazer uso desse gibi. Então, assim, querem fazer, querem divulgar, querem propalar, façam o que bem quiser. Não com dinheiro público, não em local patrocinado com dinheiro público e preservando o respeito àqueles que não concordam. É só isso. Perfeito. Então eu acho que o prefeito agiu certo, sim. Eu teria feito rigorosamente a mesma coisa. Eu concordo quase 100% com o Vitorino. A única coisa que eu discordo é o método utilizado pelo Crivella, porque ele de certa forma sabia-se o conteúdo, já se tinha anunciado que esse produto estaria à venda na Bienal. E aí ele esperou ir para a Bienal para fazer o poderia sucesso. Até não proibir de forma alguma, mas é isso, adequar. Não, mas é que ele não pode proibir, legalmente ele não pode proibir antecipadamente. Aí é censura. Mas não proibir. Ele tinha que porque o mote legal dele é o material estava sendo vendido de forma irregular. Sim. E aí a Secretaria Municipal dos Comércios do Rio de Janeiro tem o poder, sim, de recolher. Sim. Então ele mesmo sabendo, ele tinha que respeitar a lei. O comentário foi meu. Quando esse produto foi anunciado que seria vendido durante a Bienal, já chamava atenção o título, porque é ali a saga das crianças, é alguma coisa, não me lembro exatamente. Tem um nome ali, fala em crianças ali no título. A Cruzada das Crianças. A Cruzada das Crianças. Então, de certa forma, já se previa que causaria um barulho. Ou seja, já se previa um sucesso de vendas. Então, de certa forma, o Crivella poderia ter tomado essa atitude que tomou antes. E aí não só o Crivella, a assessoria toda já estavam a par que esse produto viria. Já é uma onda. Esse produto causou esse mesmo barulho quando foi vendida a versão original em outros países. Deu a mesma confusão. E aí, o que me chama a atenção é que, assim, não é nenhuma novidade que quando a gente destaca, faz barulho, a atenção vai estar voltada. Sim, aí volta. Ele deu um tiro no pé no sentido de gerar uma procura absurda pelo produto que, se deixasse, eu duvido que fizesse esse sucesso. É que só pra gente ter a noção que são 5 milhões de obras, de títulos que são então comercializados na Bienal do Livro. E claro, a gente entende que o HQ, que é um quadrinho, né, ele tem é um pouco mais específico, de capa dura, edição de colecionador. É mais, assim, vamos dizer assim, não é aquele que a gente costumava comprar na banca. Ele é um pouquinho... é o nosso Tio Patinhas. Ele é um pouco... Nem a Mônica. Ele é aquela versão mais, assim, vamos dizer, mais requintada para quem curte mesmo o assunto. Ele estava, assim, justamente por ter uma capa dura e ela acaba tendo uma facilidade de danificar a capa, ela vem sim num saco plástico. E até o Procon, ele falou que é direito do consumidor que quando compra uma obra não está de acordo até com seus valores, mas ele pode sim devolver, solicitar que o dinheiro, então pegar esse dinheiro de volta. E até mesmo se destacou, diversos especialistas que falaram sobre o assunto, que até um alerta para os pais que é sempre bom você saber o que a sua filha, o seu filho consome. Então, por mais que você vá a um local que está, então, uma Bienal do Livro, dê uma olhadinha, né? Acaba olhando sobre o que se trata, porque até mesmo pode ser uma inserção do assunto, porque o próprio Crivella, levando em conta essa situação que ficou assim um pouco constrangedora, porque ele foi acusado de censura, mas é uma questão técnica, mas a maneira que ele abordou ficou um pouco estranha. Ele disse que não é dever, então, de alguma obra literária ter esse papel de explicar às novas famílias ou às famílias homoafetivas que isso é uma responsabilidade da família. Eu também acho, isso né? é isso então que eu falo assim,
para você inserir esse assunto, ou até se seu filho chega com essa dúvida, a melhor maneira de conversar é você estar ciente sobre o conteúdo, entender as dúvidas e explicar da melhor maneira, porque a gente lembra, né, nas escolas hoje a gente tem famílias, né, que são homoafetivas, então você também tem essa responsabilidade de explicar, porque em todo ambiente isso já é uma realidade. Dona Magda, e quero só para fechar a questão da parte jurídica, porque para mim é importante exercer o contraditório com o Vitorino, em relação aos poderes da prefeitura. Os poderes da prefeitura são em questão de fiscalização, interpretação da lei, só o judiciário e por ordem judicial. Eu queria firmar este meu posicionamento, respeitando o contraditório do meu colega.